A participação política vai muito além do período eleitoral. Ela se expressa no território, na cultura, no cuidado e também na saúde mental. E a juventude brasileira comprova isso diariamente. No 5º episódio do De Mente Aberta, videocast do Instituto Cactus, vamos mergulhar em como a juventude pode assumir o protagonismo na participação política em suas mais diferentes expressões. Olá, eu sou Davi Medina, coordenador de comunicação do Instituto Cactus, e hoje eu tenho o prazer de receber para essa conversa duas convidadas que atuam diretamente na construção de políticas que impactam a vida de jovens e adolescentes. Está aqui com a gente a deputada estadual por São Paulo, Marina Elô. Ela é formada em Administração Pública pela FGV, além de ser especialista em negócios e sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral e Cambridge University. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Hoje também temos mais uma Marina na mesa. Ela é Marina Bragante, vereadora por São Paulo, formada em Psicologia pela PUC de São Paulo e mestre em Administração Pública por Harvard. Seja muito bem-vinda, vereadora. Muito obrigada. Oi, gente. Bom dia. Estou feliz de estar aqui. Ao longo desse episódio, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Diversas perguntas vão ser feitas por integrantes do Comitê de Jovens do Instituto Cactus. Eles enviaram vídeos com reflexões, inquietações e temas que consideram importantes para esse debate. E claro, eu também vou trazer algumas perguntas diretamente aqui na mesa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E eu acho que eu quero começar com uma pergunta bem simples, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco difícil de vocês rememorarem, vamos ver. Vocês lembram qual foi a primeira vez em que vocês se sentiram parte da política? Ou pelo menos se sentiram mobilizados por uma questão que precisaram estar ali, né, mais envolvidas com uma questão política? E aí eu estou falando aqui pode ser um debate na escola, pode ser uma causa que mexeu com vocês. Eu acho que muita gente que está ali acompanhando a gente, né, no videocast, no áudio, vai se identificar um pouco com a resposta. É engraçado, porque a política ela entrou na minha vida quando eu era mais velha, mas, enquanto você estava perguntando, eu lembrei que quando eu estava no ensino fundamental, acho que era no fundamental, a gente teve um referendo para saber se o Brasil ia ser monarquia, se é para o parlamentarismo, e eu me lembro na escola, assim, a gente votou na escola, a gente fez um referendo para os alunos, assim. E eu lembro muito do envolvimento contra a monarquia, era meu principal envolvimento era ser contra a monarquia, daí a gente fez debate, apresentou, eu não era a debatedora, mas eu lembro muito dessa mobilização, assim, de poder lutar e convencer outras pessoas para aquilo que eu acreditava, então acho que foi ali, a primeira vez, daí ficou um gap grande, assim. E aí trouxe uma reflexão também desde esse momento, assim, né? Sim. Bacana. Muito bom. Elô? Com o tempo eu fui tendo clareza que a minha atuação na escola sempre foi permeada por uma questão política. E eu acho que a primeira que eu tenho muita memória foi no 7º ano, que a gente teve uma professora que proibiu as meninas de usarem regata, porque senão os meninos iam ficar muito atraídos se a gente usasse regata. E era aquilo me mexeu assim de dentro, daí a gente fez uma movimentação e a gente foi todas as meninas no dia seguinte de regata. E acho que isso foi uma primeira movimentação política, já com um tema que me movimenta, né, que é o tema do direito das mulheres. E essa acho que é a primeira memória que eu tenho, mas daí me permeou para todo o tempo, porque aquela movimentação levou para várias rodas de conversa, levou para rodas de conversa entre as meninas e os meninos, e foi muito interessante. E daí eu cheguei no colegial e fundei o Grêmio, junto com outras amigas. A minha escola naquele momento estava sem Grêmio, e daí a gente começou a fazer o Grêmio e tinha toda essa construção de transformação daquela realidade, que para mim é muito o que é a política, né? É um espaço de diálogo entre as vontades que são diferentes, mas para transformar concretamente uma realidade, e ali acho que foi onde eu tive certeza que essa é a minha paixão. Eu acho que isso ainda reverbera no trabalho de vocês hoje em dia, né? Desde aquele momento até hoje, como que isso funciona, assim? Vocês ainda lembram dessa juventude, né? Desse momento de juventude atuante, ativista minimamente, assim? No trabalho de vocês hoje em dia? Muito, não só me lembro muito, como conecto muito do que eu faço com como que a gente traz esses jovens e essa energia de transformação mais para próximo. Mas assim como a Mabê falou que teve um gap, eu fundei o Grêmio, fui participar de trabalhos voluntários, fui participar de muitas coisas, entrei em administração pública porque eu queria trabalhar com essa transformação, e mesmo assim, nenhuma vez nesse período inteiro, eu pensei em estar na política institucional. Mesmo me formando em administração pública, eu não pensei em ter uma carreira na política institucional.
E hoje eu tenho muita clareza porque me faltavam referências. Não tinham mulheres jovens que não eram de partidos políticos historicamente, que não tinham família na política ocupando esse espaço. Ninguém me perguntava se eu queria ser candidata, se eu queria ser deputada. Isso não era uma possibilidade, não era um tema, não era uma possibilidade, não era um caminho. E acho que aqui tem um grande desafio de como que a gente constrói esses caminhos e cria essas referências. Acho que esse vai ser o papo de hoje, assim, inclusive, né? De como trazer um pouco dos jovens, da juventude brasileira para a política. Seja, enfim, atuando, né, de uma espécie de mobilização, de repente mais no território, mas também trazer ele para conhecer um pouco mais de o que é a política institucional, participar ativamente disso, né? Eu gosto porque a Marina sempre faz uma diferença entre um ser político e estar na política institucional. Eu acho que ela é importante, porque senão a gente fica sempre se achando muito distante, porque a política ela é um lugar, de fato, mais agressivo, né? Ela não é um ambiente que fala, vem que tá quentinho. Não tá quentinho, tá difícil mesmo. Então, se a gente puder entender que você não precisa ser candidata para estar na política, é importante. Você pode ser se você quiser, e a gente quer que mais gente queira, e a gente tem trabalhado bastante para que a gente consiga arejar esse espaço político. Mas o entendimento de que na sua vida, no seu dia a dia, você tem muita atuação política, e se você souber disso, você vai viver mais intensamente aquilo que você acredita e vai transformar a sociedade. Acho que esse é um jeito que a gente tenta trabalhar com muita frequência, né? Muito legal. Vamos aprofundar isso quando a gente Bora. fala sobre participação da juventude no debate democrático, que tem todas essas esferas que a gente já Uhum. deu start aqui, né? Quando a gente fala de representatividade no debate democrático, a gente pensa na presença de diferentes grupos populacionais também nos cargos eleitos, né? Mas na prática a gente vê que essa presença dos jovens acaba sendo muito baixa, infelizmente, nas políticas institucionais, propriamente dito. E aí a gente vale explicar aqui para quem está assistindo a gente, política institucional são os partidos, né, nas eleições, as instituições do Estado, como é o caso da Câmara de Vereadores, o caso da Lesp. Ao mesmo tempo, é justamente a juventude que puxa as mudanças mais transformadoras. A gente vê eles envolvidos, né, nas pautas ambientais, nas pautas sobre equidade, cultura, participação nos territórios e educação, e também sobre saúde mental. Uhum. E aí eu queria puxar essas duas pontas, ou seja, a falta de representatividade, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, esses jovens se mobilizando, né, em seus territórios. Na opinião de vocês, o que mais afasta os jovens da política institucional? E como transformar esse afastamento em oportunidade de participação real? Eu nem acho que a gente afasta, porque para afastar a gente tem que ter tido Exato, alguma proximidade, né? E daí eu acho que o que acontece hoje é que ela já é tão distante que esse jovem nem percebe isso como uma possibilidade. É como eu via, ninguém falava comigo que isso era uma possibilidade, eu nem pensava isso como uma coisa que eu podia estar. Então o desafio, na minha opinião, não é só não é não afastar, é aproximar. É um desafio anterior de como a gente mostrar que tem muita coisa que dá para fazer. E para mim a melhor forma de fazer isso é mostrar na prática com exemplos práticos. Então, no mandato a gente vem tentando fazer isso muitas vezes, a gente já fez vários dias de casa aberta, a gente construiu projetos de leis com a juventude, então tem um projeto de lei contra violência sexual nas escolas que foi construída com as meninas das escolas técnicas de São Paulo, tem um projeto de lei de saúde mental dos adolescentes que foi construído com jovens aqui do Instituto Cactus, que ficou muito legal. Mas também tem muita gente fazendo isso. Então as meninas do Girl Up, por exemplo, fizeram uma movimentação no Brasil inteiro para pautar a dignidade menstrual. E elas começaram pequeno e foram crescendo. Então a gente tem que mostrar, a partir de exemplos concretos, que é possível para todo mundo. Não, eu concordo, acho que é muito difícil de entender, né? É muito difícil de entender as movimentações políticas. Ontem à noite eu fiquei até a meia-noite na Câmara e a gente teve uma votação e eu entrei achando que ia votar de um jeito, daí eu acabei votando de outro. E aí eu saí falando assim, nossa, para quem tá fora, isso aqui é incompreensível mesmo. Então é difícil de aproximar, porque se você não entende e se você não sente o impacto no seu dia a dia, e a gente mora num país em que tem muita política pública, em que nos últimos 30 anos elas melhoraram muito, elas cresceram muito, elas chegam em muito mais lugares, mas ainda é muito desigual. Então ainda é muito difícil de você se ver como alguém que é cuidado por uma política pública, né? Você vê trancos e barrancos, ela vai acontecendo. Então você já não entende, você não vê isso como positivo. A gente tá trabalhando que nem louco, todo mundo exausto. Então, em que momento você se apropria do que é seu também? E eu acho que tem a geração dos meus pais, eu sempre falo isso pra eles, eles lutaram muito pra gente ter democracia.
Só que daí a gente conquistou, eles falaram, beleza, alguém cuida aí que a gente vai ganhar dinheiro. E não dá. Alguém cuida aí, não dá. A democracia é que nem uma planta, assim, você precisa cuidar todo dia, você precisa estar perto, você precisa contribuir para que ela seja igual a gente. Então a gente agora precisa correr para garantir que todo mundo se perceba como atuantes, entenda qual é o seu papel e aí vá transformando para que a gente possa, de fato, conseguir aproximar todo mundo, né? Não só os jovens, mas também os jovens. E aí eu acho que tem uma outra coisa com relação aos jovens, que é as pautas que dizem respeito à juventude, elas estão muito intensas. E a gente trabalha muito com a pauta das mudanças climáticas. E acho que isso vai afetar, acho não, tenho certeza, né? Vai afetar a vida inteira dessas pessoas. Já tem Então afetado, é muito inclusive, em importante. termos de saúde mental, Super. como a gente trouxe no nosso panorama de saúde mental, com esse módulo sobre ansiedade climática. Então, de fato, desde muito cedo, os jovens já têm crescido dentro desse contexto complicado, assim, né? De lidar com que futuro que a gente vai conseguir construir hoje e esperar, né? E aí eu acho que a gente não conseguiu achar um jeito de garantir que os jovens estejam incluídos na construção da política. E aí, com muita frequência, é tipo, tem que fazer educação ambiental nas escolas, porque os jovens vão mudar o mundo. Eu falo, não, gente, a responsabilidade é nossa. A minha geração e as anteriores, que causamos tudo isso aqui. Então a gente precisa se responsabilizar e garantir que eles contribuam muito, porque tem muito a contribuir, assim. É desafiador, né? Imagina. Mas é bom, a gente gosta desse desafio. Bom, como eu comentei no começo do episódio, a gente tem aqui algumas perguntas Sim. de interesse do nosso comitê de jovens. A primeira pergunta que a gente vai trazer aqui para vocês, também dentro desse tema, é da Aisha, ela é de Aracaju, Sergipe. Olá, meu nome é Aisha Loyola, membro do Comitê de Jovens, graduanda em Terapia Ocupacional, e hoje eu tenho uma pergunta para a deputada. Deputada, muitos jovens olham para espaços como a LESP ou o Congresso e sentem que não pertencem àquele ambiente. No seu lugar, quais são os caminhos práticos e acessíveis para que jovens influenciem decisões e participem de processos reais dentro das instituições? Ou seja, você viu que a Aisha trouxe uma pergunta bem direta, né? Quais são os caminhos práticos? Como que esse jovem consegue, de fato, incidir dentro desses espaços institucionais da política? Tem muitas possibilidades. Uma delas é se engajar em um mandato que tenha proposto essa abertura. Então, a gente abriu lá no nosso mandato a construção do projeto de lei de saúde mental e saúde do adolescente, o projeto de lei contra a violência nas escolas. Tem muitas possibilidades e a gente faz eventos como esse. Mas também tem um outro caminho a partir de uma pauta concreta que você, como jovem, quer pautar, você pode ir lá buscar, propor uma audiência pública, achar os espaços e conversar com os diferentes deputados e fazer uma transformação, porque foi assim que as meninas começaram com a questão da dignidade menstrual. Tem uma coisa da política que não é só para os jovens, é para todo mundo, que é os espaços precisam ser construídos. E foi assim para quando a gente quis entrar na política também. A gente não é de família tradicional da política, a gente não é de partidos grandes, a gente não tinha os espaços lá esperando a gente chegar. E a gente teve que construir esses espaços mostrando que tinha discussão, que tinha pessoas engajadas. E a política, para mim, tem esse grande diferencial, que é esse poder de mobilizar e conectar as pessoas. Então, se um jovem quer fazer isso, o jeito mais concreto é traz mais gente, abre os espaços, constrói essa possibilidade que pode ser muito transformadora. Se joga. Aqui ó, só vai. Só vai. Exato. Inclusive, eu trago até um exemplo concreto de participação política do nosso Instituto, do Comitê de Jovens do Instituto Cactus, nessa participação, né, de entrar em contato com alguns parlamentares, inclusive com você, Marina, e no final eles viram que talvez o caminho não era tão complicado assim nesse aspecto. Se existem, né, alguns parlamentares, enfim, que têm aí uma abertura para receber sugestões, projetos de lei, etc., esse é o caminho, assim. Esses espaços institucionais, a princípio, eles estão ali, tem assim, essa característica que parece que eles estão fechados, mas no fim das contas existem canais e caminhos de participação, né? Existe, eu acho que tem uma coisa que é se jogar mesmo, falei brincando, mas é verdade, assim, quanto mais você se aproxima, mais você entende, só que também eu acho que tem uma coisa que a Má falou, que é, qual é o tema que te pega? Porque senão é muito difícil você querer entender tudo, então você pegar um tema e falar, isso aqui, eu acho que eu queria incidir nisso, e aí você vai entendendo quem olha para esse tema, quais são as forças que lutam nesse tema, né, quem é a favor, quem é contra, o que diz um, o que diz outro, porque também vai ampliando o seu olhar, porque a política, ela precisa fazer um mosaico de diferentes vidas que vão ser afetadas e afetam a política ao mesmo tempo. E eu acho que isso é
é bonito de ver, e acho que a juventude tem uma coisa meio destemida, assim, de ser mais ousada. E esse é um bom ponto, porque se você fala, pô, isso aqui eu quero fazer, vou ligar, vou entender, vou chegar na organização, não precisa ser necessariamente no legislativo ou no executivo, você pode começar com as organizações da sociedade civil que já trabalham com isso, porque daí você chega junto com alguém, não precisa chegar sozinha, porque de fato a política, porque ela tá tão distante, às vezes ela é bem assustadora, né? Inclusive, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, assim, né? De uma atuação para além dos campos institucionais, mas que também chegam nesses campos institucionais. É a pergunta do Lucas Camilo, que também é integrante do nosso comitê de jovens, e ele é de Salvador, Bahia. Deputada, muito prazer. Meu nome é Lucas Camilo, eu tenho 20 anos e sou de Salvador, Bahia. A juventude tem se distanciado cada vez mais dos equipamentos públicos que se relacionam com saúde, assistência e educação. Qual é o papel do Estado na promoção de políticas públicas que realmente acolham a saúde mental dos adolescentes, incluindo a política apoiada pelo Comitê de Jovens do Instituto Cactus? Mas será que a juventude tem se distanciado? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem muito mais política que conversa com a juventude hoje, tanto da perspectiva de reconhecer e falar sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre como prevenir gravidez indesejada na adolescência. Não tá no lugar que eu acho que tem que estar, mas eu fico pensando de quando eu era jovem, faz tempo isso, eu acho que a gente fala muito mais, assim. Acho que a internet dá outros espaços para entender quais são os seus direitos. Eu vejo a juventude ainda que menos mobilizada do que eu acho que eles poderiam estar e que eles gostariam de estar, eu acho que eles estão mais perto. Eu realmente fiquei presa nessa parte da pergunta, assim, sabe? Eu gosto bastante dessa visão de que a gente está numa evolução que está melhor. E é verdade, está mesmo. A gente tem mais. A gente está falando aqui sobre a juventude e a política, já é um tema. E acho que por um tempo isso nem foi um tema. Mas também entendo que a gente tem um caminho para trilhar para que isso realmente se concretize mais, porque hoje faltam políticas públicas para adolescentes, por exemplo. A gente tem o início de uma construção mais robusta para políticas públicas para a infância, e que muitas vezes ainda estão circunscritas na escola só. A gente precisa de mais, a gente tem lutado muito pela primeira infância, por mobilidade, por cidades inclusivas, por lazer, por esporte, por cultura. E na adolescência a gente de fato tem muitas poucas oportunidades e programas numa fase tão importante do desenvolvimento, porque a gente sabe que hoje a adolescência talvez seja a nossa segunda maior janela de desenvolvimento neural, de aprendizado, de criação de vínculos, de saúde mental. E aqui eu acho que a gente pode olhar mais. Mas também é um espaço que é isso, dá para mobilizar. Se isso fala com você, é uma chance de como que você traz mais jovens para pensar projetos, criar coisas. Eu gosto dessa fala que só existe o que se faz e dá pra gente fazer muita coisa. Muito bom. E será que também nesses espaços, enfim, né, quando eles vão se utilizar desses espaços, né, será que também não tem, como que a gente pode pensar numa perspectiva de estimular com que eles ocupem esses espaços, assim, né, tanto, por exemplo, talvez na escola seja aí primariamente o primeiro chamariz de uma participação mais política. A Má falou do Grêmio, que é um lugar Exato. muito A importante. pessoa tá usando ali, sei lá, um equipamento de saúde e vê que talvez tenha alguma coisa que possa melhorar. Então, o que vocês pensam também dessa possibilidade, assim, né? Eu acho isso maravilhoso. A gente falou bastante aqui de como a política institucional pode se abrir mais, como você pode ter uma causa e participar da Assembleia, participar da Câmara e ir atrás. Mas você pode fazer uma coisa na sua comunidade, no seu bairro, pode ser muito transformador e pode te ensinar muito. Desde lutar pelo preço do pão de queijo na cantina, até organizar Fazer mutirão de limpeza. um mutirão de limpeza. A gente teve outro dia um mutirão de limpeza num córrego, né, na zona sul de São Paulo, com os adolescentes muito engajados, vendo na prática o que estava sendo construído. E dessas pequenas micro-revoluções, você consegue ampliar muito o seu impacto e você vai aprendendo no processo. Acho que esse aprendizado ele tem muito valor. Como mobilizar, como comunicar seu desejo, como mobilizar recursos. Então, não precisa querer também fazer o mundo, mas se você conseguir fazer coisas concretas, tem muito valor também. Você falou de várias coisas que eles aprendem, eu queria trazer uma, eles não, a gente, né? Que é também como escutar o outro, o que pensa diferente. E esse é um bom espaço pra gente investir, assim, porque a gente tem conseguido cada vez menos escutar os outros. Isso eu acho que a gente tem conseguido cada vez menos. E aqui, acho que a juventude tem
tem formas de escutar, né, que são muito ricas e tem formas de falar, assim. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando, pô, do slam, da cultura mesmo, da arte, da cultura, de como ela é uma conexão com a juventude, não só, mas acho que na juventude é uma conexão importante e que pode ser super política. Eu, quando era mais jovem, adolescente, foi quando o Racionais apareceu e eu amava, assim, eu aprendi muito a olhar o mundo por meio das músicas dos Racionais. E acho que isso é presente. E tem uma outra forma de participar que eu acho que a gente tem muito mais hoje do que tinha, por exemplo, na minha, que é ocupar as ruas. A gente ocupa as ruas, a gente vai se manifestar com muito mais frequência do que a gente já pôde no nosso país, né? E acho que isso é o crescimento e o desenvolvimento da nossa democracia também. Se a gente conseguir manter isso de forma democrática, não violenta, é muito bonito. Você vê a Paulista cada dia, aqui em São Paulo, né? A Paulista cada final de semana está ocupada por um grupo. Semana passada a gente foi contra Pede da o devastação. pele da devastação, né? Os vetos. Essa semana a gente vai a favor da vida das mulheres e ao mesmo tempo que vai ter uma manifestação da anistia. Então é isso, tem um espaço bonito de encontrar as pessoas que também se identificam com as suas causas, né? Fazer essas pautas serem vistas, escutadas e avançar, né? Mas uma coisa me chamou muito a atenção nas nossas respostas, que é a importância de sair das redes sociais. Acho que algum lugar a gente se mobilizou que ali é mobilizador, que ali faz política. A gente assinou um manifesto, assinou um abaixo-assinado e achou que isso é o suficiente. E não é. A verdade é que não é, e que isso cria na gente as redes sociais um efeito quase paralisador, que a gente acaba vendo pessoas que têm a mesma opinião que a gente o tempo inteiro, definindo como verdades uma única lógica, perde a conexão e perde a concretude. É muito mais fácil falar na rede social do que de fato fazer. Então acho que tem um convite aqui na Fala B, nossa, que é escolhe uma coisa pequena, mas faz. Faz, vai, constrói, porque daí isso pode ter um aprendizado muito maior do que só reclamar. A política é isso. A internet é uma ferramenta que ajuda em termos políticos, mas ela é só uma ferramenta. A Ela é política uma, não é ela a. é uma, ela não é a. Então ela precisa ser, a política ela precisa ser feita de fato no tete a tete, conhecendo as pessoas e juntando em coletivos e avançando nessas pautas que são Acho importantes que para os jovens. essa é outra coisa que a gente já falou aqui, mas que eu acho que vale um recorte, que é a política é feita de pessoas, por pessoas, para e com pessoas. E isso faz muita diferença. E os jovens são muito bons de ficar junto, né? De juntar seu grupo e fazer alguma coisa junto. E isso aqui é muito potente na política, quando você percebe que tem muito mais gente pensando parecido com você, que dá para você fazer uma transformação a partir daquilo que tá te pegando na vida com as pessoas que estão próximas. Eu acho lindo. Inclusive tem a ver um pouco com a nossa próximo bloco que a gente vai entrar agora. Acho que eu vou puxar aqui dentro de uma pergunta que estava aqui já Bora. definida, mas vocês me trouxeram aqui outra reflexão. Vamos falar agora então sobre saúde mental e cuidado coletivo na juventude. O debate sobre saúde mental entre crianças e adolescentes e jovens tem crescido muito. A gente fala sobre ansiedade, depressão, você trouxe aqui sobre redes sociais, a gente tem também a questão de a pressão por desempenho nessas redes sociais, né? Desempenho também na escola, na universidade, mas o Estado também precisa criar e executar políticas públicas para enfrentar esses desafios. Então, eu queria entrar nesse tema, puxando aqui para a deputada Marinello sobre a iniciativa que ela trouxe sobre o uso de celular no ambiente escolar. E eu queria entender, para além do fator da aprendizagem, como esse tema dialoga com saúde mental dos estudantes, e eu também fazendo mais um adendo. Como também, né, percebendo ali na prática, como esses estudantes, depois também da proibição, digamos assim, do uso desses aparelhos, também ter se mobilizado aí nas escolas para, enfim, questões também políticas, né? O que melhor funciona para a saúde mental é a prevenção. Depois que a gente já tem uma doença mental instalada, que a gente já tem um problema difícil, é muito mais difícil sair desse processo do que a gente garantir que a gente tenha a saúde preservada. E isso passa muito hoje por a gente cuidar do desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Isso passa por eles terem autonomia, isso passa por eles poderem ter contato com a natureza e poderem se desenvolver na natureza, isso passa por eles desenvolverem bem o seu corpo físico, poderem brincar na infância, isso passa por eles não terem acesso a redes sociais. E acho que nesse processo que eu venho estudando sobre isso com muita profundidade nos últimos 2 anos, desde que a gente protocolou o projeto,
a gente falava disso como um caminho, como uma possibilidade, como um incremento. E cada vez mais é uma certeza do impacto negativo que as redes sociais têm no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Hoje saiu uma pesquisa que foi a maior pesquisa já feita globalmente, mostrando que crianças que têm acesso a redes sociais celulares antes dos 12 anos têm maior propensão à obesidade, têm maior propensão a déficits cognitivos e têm maior propensão à depressão. E é muito forte, porque é o momento em que a gente está realmente se desenvolvendo a nossa capacidade cognitiva, as nossas conexões neurais, nossa capacidade de criar vínculo e formando os nossos valores. E quem que forma os valores nas redes sociais? E assim, essas juventude não é que elas estão 5, 10 minutos, elas estão horas. Muitas 5, horas. 6, 7, 8 horas, 9, 10. Vou nas escolas e pergunto e as pessoas vão abrindo. E assim, é isso, é quase todo o tempo acordado. E isso passa por um lugar de que não é por acaso. É intencionalmente feito para viciar. É intencionalmente feito para cada coisinha, essa luz que aparecer aqui, né? A vontade de ampliar seu tempo de tela. E as empresas têm exatamente esse conceito. Qual é o aumento de tempo de tela que esse projeto vai trazer? Isso faz muito mal. E para a saúde mental tem um impacto direto, porque é uma comparação constante com a felicidade do outro. Com a velocidade falsa do outro. Exato, com que a pessoa possa. O tempo inteiro, a imagem sendo a coisa mais premiada, a imagem que você passa, a foto, o que você está escrevendo. É o tempo inteiro uma sensação de não pertencimento, porque outras pessoas estão fazendo outra coisa que você não está. É uma comparação irreal e um caminho de conexão com coisas muito ruins. Então, para os homens, a gente tem rapidamente algoritmos levando para misoginia, para violência, e mulheres levando para essa automaquiagem, autopromoção, problemas de autoimagem. Isso um pouco mais pra frente também entra para um campo muito grande da saúde mental, porque daí tem muita gente falando disso na internet, e daí você já entende, tá, então já que eu não pertenço ali, eu pertenço a esse processo de doença aqui, de adoecimento. E daí as pessoas entram com muita profundidade nisso. Então eu sou muito defensora de que a gente proteja a infância e a adolescência e de que não é um espaço saudável redes sociais. E refletir como enfim, todas essas questões das redes sociais reverberam dentro da escola, do ambiente escolar, e como também, digamos assim, ajuda a barrar o que de fato é o ambiente escolar, as potencialidades que o próprio ambiente escolar tem ali, né, de aprendizado e também de convívio coletivo, né. Você perguntou como tinha sido, né, para trazer exemplos, e eu vou falar de 2, acho que a Má acompanhou, acho não, tenho certeza que a Má acompanhou muito mais, mas eu lembro de 2 falas que para mim foram muito, muito marcantes. Uma era na escola dos meus filhos, que é proibido, e aí eles fizeram um estudo do meio, uma viagem, e aí não podia levar celular nessa viagem. Primeiro que teve criança que não foi. Criança, tipo adolescente. Não é criança, é adolescente. E o segundo é que os que foram, quando eles voltaram, né, na época tinha umas frases na escola, assim, né? Porque tava no processo de tirar o celular da escola. E aí tinha umas frases assim, nossa, a gente na viagem viu que o verde é muito mais verde, essas cores ficavam muito mais fortes, porque aí você se permite olhar, né? Porque de fato é muito, a natureza não dá pra competir. Então, e ficou, quando eles voltaram, tinha uma diferença muito muito fácil de ser percebida entre quem foi e ficou sem o celular e se envolveu com os amigos, e quem não foi e ficou no WhatsApp, num lugar frio, num lugar que você lê o caps lock e acha que tá gritando com você, mas ele pode estar falando, sabe, assim, é uma leitura distorcida da realidade que te traz, né? Então, essa frase foi muito impactante, mas tem a ver com isso. A adolescência é o espaço que a gente aprende a interagir com o outro. E isso precisa acontecer com prática. Então a gente fala, Errando, né? tem desenvolvimento de competências socioemocionais nas escolas, que é muito importante. Por isso que quando a gente lutou para proibir celular nas escolas, a gente precisava proibir nas aulas. A capacidade de aprender, de prestar atenção, caiu no mundo inteiro. Isso tem a ver com o tempo que você consegue prestar atenção num videozinho de 15 segundos, como você programa seu cérebro. Então precisava proibir nas aulas. Mas proibir no recreio era dar chance desse desenvolvimento de competências socioemocionais e relacionais. E aí falar, não gostei do que você fez, e ter que sustentar a resposta. E isso é política. Lógico que isso é política. Exatamente, isso é relações humanas. E quando você manda mensagem, você não precisa sustentar a resposta. Porque você sai, e daí você fala qualquer coisa e não precisa manter. Então, tem uma importância de aprendizado de competências, de aprendizado e prestar atenção, de relações e emoções, de saúde mental, de segurança
que a gente falou aqui, de formação de valores e, no fundo, de desigualdade. Porque o que a gente via é que as escolas de elite rapidamente começaram a entender esse impacto. Elas viam que os alunos estavam aprendendo menos e começaram a proibir muito mais rápido. E os pais que têm mais tempo, mais acesso à informação, mais tempo de desenvolvimento, já sabem do impacto, estão proibindo mais rápido os seus jovens e seus adolescentes de usarem o celular de forma discriminada, terem acesso às redes sociais muito cedo. Ainda estão falhando muito. Mas... Podem melhorar. Mas o que a gente vê é que essa mãe que acorda às 4 da manhã, que fica 2 horas no transporte público, tem no celular uma segurança ali. E a gente poder, essas horas livres do celular na escola, é uma forma de a gente combater a desigualdade social que só está aumentando. Deputada, o seu mandato apresentou recentemente o projeto de lei 1275/2025, que institui a política estadual de saúde mental e direitos sexuais e reprodutivos, inclusive protocolado recentemente, né? O Instituto Cactus e os jovens que compõem o nosso comitê, eles apoiaram na construção do eixo voltado para a saúde mental dos adolescentes. Queria entender um pouco como surgiu essa demanda e quais são os principais pontos dessa iniciativa, ainda falando sobre saúde mental. Eu protocolei, não, a gente A gente protocolou, protocolou. um monte de gente protocolou, e a gente fez questão que esse projeto de lei que fosse e falasse sobre adolescentes fosse construído com os adolescentes nos diferentes nichos que a gente tinha. E a gente entende que tem duas questões muito importantes aqui que a gente precisava tratar, que são os direitos reprodutivos e garantir a prevenção da gravidez na adolescência. Isso vai fazer diferença na vida dessa menina o resto da vida, na vida dessas crianças, e tem muito impacto. E a questão da saúde mental é muito nova no sistema de saúde, o olhar para criança e adolescente. A gente teve há 2 anos atrás, pela primeira vez, uma inversão. Mais crianças e adolescentes procuraram o Sistema Único de Saúde por conta de saúde mental do que adultos e idosos. E isso é muito errado. Tem uma coisa muito grave acontecendo, né? E o Estado ainda não tem uma boa forma de responder para isso. É difícil. Depois, a prevenção é a melhor forma. Depois que aconteceu, como que a gente amplia o atendimento? Como que a gente amplia os passos de cuidado? E daí poder construir isso com jovens foi muito legal. Eu estou muito animada com esse projeto e que espero que a gente possa construir com o governo, com os outros deputados, fazer essa outra parte importante da política para que ela se torne realidade. Eu fiquei escutando a Marina e aí pensei que a gente no primeiro bloco falou muito sobre transformar o que está acontecendo. E acho que isso que ela trouxe, talvez essa seja uma participação legal de ter os jovens próximos da política, que é construir, assim, é construir a partir do que já foi transformado, assim, né? Porque eu acho que tem na juventude, na adolescência e na juventude, tem muita coisa que está sendo vivida pela primeira vez, então é uma experiência nova. E a política também é feita disso, assim, porque as vidas estão se transformando. A gente está vivendo momentos de emergência climática, de uma transformação bizarra na internet com a inteligência artificial. E os jovens vivem isso com muito frescor. Então, poder contribuir na construção de políticas já trazendo essa perspectiva é muito legal, né? Não é só transformar, é construir mesmo. A gente aprende muito com eles, assim, em todos os níveis. E eu imagino que na política não é diferente, né? Temos mais uma pergunta, então, de nossos integrantes do Comitê de Jovens. Dessa vez é do Jean Gabriel. Vai primeiramente para Marina Bragante, porque tem a ver mais com a cidade. Mas fiquem à vontade para poder interagir, tá bom? Ele é de Manaus, no Amazonas. Olá, tudo certo? Eu me chamo Jean Gabriel, sou residente da cidade de Manaus, no Amazonas, e eu trago uma pergunta para a senhora vereadora Marina Bragante. Pois bem, como a senhora muito bem sabe, o cotidiano dos jovens é circundado por diversas estruturas municipais, sejam elas de transporte, lazer ou até mesmo de cultura. Infelizmente, muitos deles convivem também com a falta dessas estruturas. Na visão da senhora, como é que as esferas municipais, no quesito legislativo e executivo, poderiam atuar de forma integrada para evitar o adoecimento dessa juventude? Muito obrigado. Ou seja, acho que o que o Jean traz é muito de entender como que essas dimensões estruturais, estruturantes, né, do quesito, enfim, local, municipal, eles têm aí uma transversalidade com a saúde mental, né? Sim. Jean, obrigada pela sua pergunta e pela oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu pensei em várias coisas. A primeira é poder fazer com que os adolescentes e os jovens estejam e entendam a diferença entre o legislativo e o executivo, e eu acho que o legislativo é o espaço que é mais fácil de entrar, porque ele de fato serve para a gente se aprofundar nos desafios que a gente tem, como cidade, no caso, vou fazer esse recorte aqui.
Então, poder participar das discussões do que está acontecendo, de como a gente fiscaliza o executivo, que é o que a prefeitura está fazendo, para onde está indo o nosso recurso, está indo para onde efetivamente a gente está sentindo que precisa. Aqui na minha cidade, na minha rua não tem ponto de ônibus, mas eu preciso, ou a UBS daqui não está disponibilizando camisinha, como é que a gente vai atrás? E o Legislativo tem esse espaço, a Má falou aqui no começo da audiência pública, que é um espaço para a gente discutir sobre um projeto de lei, ou discutir sobre um desafio da cidade e escutar a população. Mas isso está muito separado, o Executivo e o Legislativo, dessa perspectiva de se aprofundar nos desafios, porque o Executivo entra com um plano de governo e ele segue fazendo esse plano se ninguém começar a falar, ó, isso aqui que você planejou lá tá acontecendo diferente, a gente precisa adaptar, a gente precisa melhorar, a gente precisa construir junto. Então acho que essa é uma forma, mas acho que a gente também está se aprofundando com muita pesquisa, e eu amo que a Má sempre tem uma pesquisa nova que acabou de sair hoje, saiu hoje. Saiu hoje de manhã. Que vai ajudando a gente a entender como está a vida nas cidades a partir dos dados, das evidências, da escuta, do levantamento da academia daí, né? E aqui eu acho que tem um espaço que dá para ver o que os jovens estão fazendo. Eu vou trazer um exemplo, que aconteceu em Barcelona, mas também já vi nas redes sociais em outros lugares, que é como é que os adolescentes ocupam o pátio no recreio. O que está acontecendo? O que isso nos diz sobre como a gente está fazendo as políticas públicas para quem está usando delas? Como é que a gente pode incentivar para que eles usem de forma diferente, transformando culturalmente? Isso é no pátio, e aí, como usa, normalmente tem uma quadra, então os meninos jogam bola e as meninas ficam na periferia, fazendo com um pouquinho que sobra para elas de espaço, fazendo com alguma coisa que elas criam, porque não tem um espaço que incentive elas a fazer qualquer outro esporte, uma brincadeira, uma dança, sei lá. E acho que olhar para a cidade também é isso. Aonde que a juventude está indo? Ela está indo nas praças? O que tem nas praças? Como é que a gente oferta mais coisa para que eles venham mais à praça, mas também se desenvolvam mais? A UBS, que está olhando para a saúde dos adolescentes, dos jovens, ela está distante da praça, num lugar perto do trabalho dos pais dele, ou está perto deles para que eles possam se sentir confortáveis de ir? Como é que essa escola conversa com o que está em torno dela e como é que a gente incentiva isso? Eu acho que a Câmara é um espaço para trazer essa discussão e aí pressionar, fiscalizar para que a prefeitura funcione também a partir do que está acontecendo na cidade, não só do plano que eles construíram. Ou seja, para além da instalação desses equipamentos, é como eles estão sendo utilizados e quais são as dinâmicas sociais que envolvem esses equipamentos, né? Poder se permitir ser criativo, né? Porque sei lá, São Paulo e Manaus também, é muito diversa. São Paulo é muito grande, então a resposta não é de A para B sempre. Como é que a gente entende que o caminho pode ser esse para chegar aqui? E acho que a escuta pode ser relevante e com relação à saúde mental, acho que em especial, porque se a gente pensa sempre a saúde mental a partir da clínica, da psicologia, ela fica muito distante do dia a dia, ela fica muito distante de outras variáveis que também participam da construção da saúde mental da população, e é dessa forma que eu acho que a política tem que olhar, sabe? E também como esses equipamentos podem ser utilizados de diversas formas, né? Vamos dizer que temos uma praça exatamente foi feita da mesma forma no centro de São Paulo ou numa região como Capão Redondo ou Perus. Cada população vai utilizar ela de uma forma como ela achar mais apropriada, inclusive em termos de, enfim, de trabalhar ali a saúde mental de uma forma transversal, né? Você quer comentar, né? Eu estava pensando aqui, porque acho que a Ana Maria trouxe pontos muito bons a partir da pergunta, que era uma pergunta difícil. Como é que a gente fala sobre a integração entre os diferentes serviços públicos, que já é um capítulo para ficar 5.000 horas, porque os serviços públicos não são necessariamente integrados, a gente tem bastante dificuldade disso, para a saúde mental. E daí é muito complexo, porque um ônibus muito apertado pode ser muito ruim para a saúde mental, pode ser difícil, porque você pode criar ansiedade de pegar ônibus. Mas também, não ter ônibus pode ser muito pior. E alguém que não tinha antes ônibus e agora tem, por mais apertado que seja, ele pode ser um lugar muito bom para a saúde mental dele, porque aparece como um privilégio, uma possibilidade de uma potencialidade. Então, a mesma questão pode pegar de formas diferentes. E o que eu tenho cada vez mais tentado entender o que está por trás, né, dessa grande epidemia
de doenças mentais que a gente vive hoje na juventude passa muito por uma percepção de valor dos jovens, que eles não percebem, eles não se veem mais seu valor refletido em nenhum lugar, e sua autopercepção de valor os tudo vira mais problemático, tudo vira mais difícil. E daí acho que o convite é inverter isso, como que, a partir de uma coisa concreta que os jovens podem se engajar, então vamos reformar a praça? Então tá ruim aqui o nosso transporte público, vamos fazer uma proposta para prefeitura de uma linha diferente? Como ele pode fazer alguma coisa que a partir do movimento, ele cria uma transformação real e aí ele perceba maior seu valor e veja-se que ele pode contribuir. Eu acho que aqui tem um convite também de como a gente abre esses espaços para que a gente mude essa autopercepção. Vereadora, do ponto de vista seu como psicóloga, gestora pública e mãe também, o que falta para a cidade serem ambientes que promovam a saúde mental ao invés de reforçar desigualdades? Acho que o primeiro, e talvez o mais importante, ele vai ser transversal a tudo, é entender que a gente precisa promover e precisa fortalecer o espaço do cuidado na cidade. A cidade, na minha última campanha, eu fiz um debate com um outro candidato que era de um partido bem diferente do meu, e ele falou: a cidade nada mais é do que um lugar onde as pessoas trabalham. E eu fiquei tipo, nossa, que concepção de cidade pobre que é a sua. A minha cidade é onde eu brinco com os meus filhos, onde eu vejo as minhas amigas, onde eu vou no cinema, vou num filme, trabalho também, ando de bicicleta. E eu acho que é essa a concepção, assim, de que na cidade é onde a gente vive, é onde o nosso dia a dia tá. E o nosso dia a dia não precisa ser ruim como ele está. Ele pode ser melhor. Olhando para São Paulo, porque São Paulo é muito grande, muito complexa, muito diversa, sempre dá uma sensação de nada do que a gente vai fazer vai transformar. E de fato, nada do que a gente vai fazer vai transformar toda a cidade. Mas a gente pode transformar espaços na cidade, e eu acho que esse entendimento de que a cidade é feita de vários espaços e esses espaços têm muito impacto na nossa vida, e a gente olhar qual é o nosso espaço aqui, é uma coisa. A outra acho que a Má falou já, escolher uma coisa e trabalhar por ela. A outra é entender que as cidades foram sendo construídas a partir de uma lógica dos homens, que era de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Mas não são só os homens adultos que vivem na cidade. São as mulheres, são os jovens, são as crianças, são os idosos, são as pessoas com deficiência. E a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Então, é ir transformando como é que a gente vive a cidade, como é que ela foi construída, pensando outras construções para o transporte público, pensando outras construções para a nossa casa. A nossa casa não precisa ser, você não precisa ter tudo dentro da sua casa sozinha, você não precisa estar distante necessariamente da sua família. Acho que essa discussão vem sendo feita a partir de uma perspectiva das mulheres, mas os jovens também têm uma contribuição muito relevante aqui. Acho que a gente pode se permitir pensar, ousar, investir e entender que é possível ir transformando, assim. Assim como a gente chegou até aqui, a gente pode chegar até lá. Só que para chegar até lá, a gente precisa investir, sabe? Então acho que isso é uma forma. Eu amo essa visão de cidade, acho que a gente precisa se provocar a cada momento para pensar nela. Mas voltando para sua pergunta, acho que tem uma cilada nela, que é a cilada da gente associar saúde mental com desigualdade. Porque, no fundo, a humanidade sempre foi desigual. E a gente tem grandes desafios e a gente tem muito a melhorar, sermos menos desiguais. A gente tem as redes sociais atrapalhando muito isso, porque o outro sempre tem mais, o outro sempre está melhor, e o outro sempre tem outra coisa. Que cria um espaço muito complexo. A gente não pode esperar a gente conseguir ter uma sociedade mais igual, a gente não pode conseguir esperar transformar todo o modelo de sociedade que a gente vive para a gente garantir ter saúde mental para todas as pessoas. E isso acho que faz muita diferença. É possível a gente ter saúde mental em todas as realidades. É possível a gente prevenir a doença, a ansiedade, a depressão, em todas as realidades. E essa tem que ser uma coisa que a gente possa conseguir fazer, independente do quanto que a gente vai conseguir transformar a desigualdade social, que é muito mais complexo, muito mais profundo. E acho que muitas vezes a gente entra nessa cilada mesmo, de justificar o problema da saúde mental com os problemas estruturais da sociedade. Mas não foi sempre assim e não precisa ser. E a gente pode construir saúde mental, pode construir prevenção com cuidado, fortalecendo comunidades, fortalecendo o coletivo, que pode acontecer em todas as realidades, que é o que nos faz humanos no final do dia. Ou seja, saúde mental também precisa ser uma pauta prioritária, para além de todas as outras, né? Eu
não sei se dá para falar como prioritária, porque senão tudo é prioritário, né? As crianças são prioritárias, a mulher é prioritária. É transversal, que é quando a gente olha para o sistema de mobilidade da nossa cidade, a gente precisa pensar como isso impacta a vida das pessoas. Se a gente conseguir pensar só isso, a gente já está pensando na saúde mental, porque impacta aqui também. Se a gente olhar para a distribuição dos equipamentos de saúde e entender qual é o impacto deles nessa comunidade, o que significa isso, a gente já está olhando para isso. Então, entender que quando você está na Secretaria de Gestão de Resíduos, que vai olhar o lixo da sua cidade, isso aqui tá conectado com todo o resto da cidade. Não dá para você pensar uma logística fria, precisa pensar uma logística quente, uma logística que conversa com o dia a dia das pessoas que moram nessa cidade e que você quer que elas morem melhor. Eu acho que esse é o gancho, assim, sabe? Porque senão o prioritário é sempre o meu, ou o seu, ou o dela. E não dá pra ter 200 prioridades. Olha que eu gosto. Eu sou difícil de ter uma só. E é isso, a gente tem que pensar em saúde mental não como uma coisa individual, mas de fato necessariamente transversal e coletiva, definitivamente. Isso, que é o gancho que eu queria falar, que eu gosto mesmo de muitas pesquisas em dados, mas aqui eu vou falar uma coisa completamente do meu achômetro, que eu tenho cada vez mais pensado e refletido, o quanto que a saúde mental tem a ver com a construção de coletivos e comunidades, e o quanto que hoje a gente se fragmentou tanto que a gente não tem comunidades, ou a gente tem uma sociedade, ou a gente está sozinho, ou é todo mundo e a gente discute, a gente está nas redes sociais, a gente tem milhares de pessoas falando a mesma coisa, mas a gente não constru... E o que é comunidade? Eu tenho pensado que é um grupo de pessoas que você está junto e que você tem que fazer uma coisa junto, e que você tem que doar uma parte e receber uma parte, e que você vai continuar junto com essas pessoas do jeito que tiver que ser. E isso é muito difícil, porque isso historicamente faz parte da nossa humanidade, era como as vilas se configuravam, era como as famílias, era como os bairros, e a gente perdeu. Então ter uma força, e faz muito bem ter um lugar que você realmente se sustente ali, que você possa falhar, e que você vai continuar, e que você possa ampliar, e que você possa conquistar coisas juntos, e que você possa cuidar. Então achar esses ser espaços cuidado. e ser cuidado. Achar esses espaços de comunidade que vai para além dos seus amigos, porque seus amigos, são pessoas que você escolheu, não tem muito diferente, e às vezes eles podem estar, às vezes eles não podem. É um grupo assim, então um grupo da sua rua e a gente vai construir aqui, uma praça diferente, mobilizar as pessoas, e ter uma comunidade a partir daquilo. Acho que as igrejas trazem um lugar que são poucos hoje. Muito relevante. Que tem esse espaço de comunidade, e as igrejas oferecem isso, e por isso que elas crescem tanto em tantos lugares. Quais espaços de comunidade a gente pode construir para os nossos jovens e adolescentes? Acho que essa é uma boa. Eu acho que a gente construiu um espaço, uma comunidade na política que faz muito bem para nossa saúde mental. Né? Inclusive, vocês estão engatando aqui cada pergunta, porque o próximo tema é exatamente isso. Não estava combinado. Não estava combinado. A gente sabe que, enfim, a ideia é que os jovens, né, possam se envolver na política, seja em nível de território, institucionalmente falando, mas a gente também sabe que é uma complexidade trabalhar, e existem muitos desafios, trabalhar com causas, com cuidando de pessoas. E a próxima pergunta tem tudo a ver com isso, que é da Efigênia, que ela é daqui de São Paulo. Meu nome é Efigênia Matos de Oliveira, eu sou de São Paulo e a minha pergunta é: trabalhar com política, mobilização e atividades de cunho social é desgastante. Como cada uma de vocês cuida de si enquanto cuida de outras pessoas e causas? Tá vendo? Jogou pra vocês, hein? Queremos saber. Viver é desgastante, né? Assim, quem tá no mercado financeiro vai falar que o mercado financeiro é desgastante. Quem tá trabalhando no hospital vai falar que trabalhar no hospital é muito desgastante. Quem tá trabalhando na linha de frente de pensar a saúde mental vai pensar, nossa, é muito desgastante porque tem muitos casos. E viver é de fato difícil. Faz parte de viver. Mas também tem que ser espaços de mobilização. Então, quando você consegue uma coisa juntos, quando a gente protocola um projeto tão incrível, construído a tantas mãos, que faz tanto sentido quanto esse, é energizador. E acho que é saber compor esses momentos de, putz, estou muito desgastada, estou tudo errado essa semana. E essa, particularmente, foi uma semana puxada. Mobilizar com, nossa, mas acabou fazendo isso tão legal, esse encontro, essa entrega foi tão boa. Mobilizar essa energia dentro de você, acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, daí agora falando de como eu lido com isso, é não deixar ser a única coisa da minha vida, ter outras coisas que eu construo, ou que eu tô, que não tem nada a ver com isso, que as pessoas não me veem como isso e que me ajudam. Então, construir a escola dos meus filhos, faço muita coisa com essa comunidade, penso fazer exercício e melhorar os meus próprios índices do meu próprio exercício, que eu sou péssima, eu detesto. Então,
continuar fazendo é um bom caminho. Então, não deixar ser a única coisa e pensar isso, que as relações, no fundo, vão ser o que mais vai importar na vida. Então, quais são as relações que te cercam? Esse foi meu primeiro ano como vereadora, né? E eu acho que no primeiro semestre eu fiz pouco isso. Me cuidei pouco, porque eu tenho uma coisa de querer fazer muito, de achar que dá pra fazer muito mais, pra mudar tudo. E São Paulo tem muita coisa pra mudar. Então, eu fiquei pensando que agora no segundo semestre, ainda bem que essa pergunta veio agora no segundo semestre, eu posso falar várias coisas. Eu mantenho as minhas relações, eu cuido das minhas amigas, eu faço novas amigas e faço velhas amigas serem frequentes na minha vida, amigas e amigos. Eu vou falar que não, mas eu peço ajuda pros meus pais, assim, deito no colo dos meus pais, peço ajuda pro meu irmão, peço ajuda na minha casa, conto e compartilho com o meu marido as coisas que me afetam, ficar com os meus filhos. Isso certamente, eu fiz uma aula no mestrado, e aí ele falava de um negócio que era de debate a aula. E que antes de fazer o debate tinha um negócio chamado Power Pose, assim, que separa tipo a Mulher Maravilha e tal. E eu sempre me achei meio ridícula fazendo Power Pose, então eu nunca fiz. Mas eu fiquei pensando, qual é o meu Power Pose? É olhar para meus filhos. Então várias vezes quando eu tô aflita, que eu vou fazer ou vou numa fala, ou vou num debate que eu tô aflita, eu pego a fotinho deles, assim, dou uma olhada pra eles, tipo, me emociono. A outra coisa é eu choro. Eu choro bastante. Eu quase chorei agora falando dos meus filhos. E eu acho que isso me ajuda a várias coisas. Me ajuda a me conectar com as pessoas, me ajuda a mostrar que é possível ser vereadora, ter 1,83 m e ser vulnerável e chorar e se conectar. Mas também me ajuda a esvaziar, né, o que eu tô sentindo, assim. Então, pedir ajuda, fazer terapia. Ficar com as minhas amigas, manter minhas relações, os meus filhos e fazer coisas que eu gosto. Às vezes eu assisto uma coisa nada a ver, assim, uma série que eu entro e falo, pô, isso aqui que não tem nada a ver comigo, sei lá, Emily em Paris. Não tem nada a ver comigo. Assisti e foi bom, que você desliga totalmente. Ou seja, a gente tem aqui duas figuras extremamente, né? Pelo menos a imagem que vocês passam de pessoas fortes, né? E que estão ali na luta todos os dias, etc. Mas vocês são seres humanos, assim como todo mundo que está aqui assistindo, como eu também. E eu acho que uma das principais questões que você trouxe na sua fala é pedir ajuda. Né? Mesmo assim, mesmo diante dessa força que vocês carregam, desse trabalho, dessas causas que vocês carregam, vocês ainda também, né, se permitem viver questões ali de vulnerabilidade para pedir ajuda, pedir um colo, tá com as amigas, tá com uns espaços ali de onde vocês se sentem bem, assistir uma Emily in Paris, por que não? E não só, né, documentários e aprofundados e pesquisas e dados, etc. Então eu acho que o recado também para todo mundo é isso, né? Vamos viver também, se entender enquanto pessoas, seres humanos complexos e também com suas vulnerabilidades, né? E acho que tem uma outra coisa que a gente falou aqui de nós duas, que é de estar com gente que é parecida com você, não é igual. A gente é bem parecida, mas a gente não é igual. E aí, quando eu tenho alguma coisa, eu falo com ela, ela fala comigo. Na sua equipe, como é que você monta uma equipe que vai trabalhar com você? Precisa ter gente que você confia, que você consegue delegar e sabe que vai ser tocado. Isso também faz diferença, né? É um jeito de cuidar de si e garantir que você tem uma equipe que está alinhada com você, que trabalha com você. E eu acho que eu faço uma coisa também, que é falar não. Eu falo não, tipo, não vou, não consigo, não vou, não. Obrigado por ter dito sim para o nosso videocast. Viu? Minha equipe às vezes sofre um pouco, mas você tá falando não pra... Eu falei, mas aqui eu vou fazer isso com outra coisa com os meus filhos, aqui eu tenho outra coisa, e não sofrer, quer dizer, às vezes tem um sofrimento, mas entender que esse sofrimento de falar não faz parte. Eu não falo não. A gente chegou, eu falei, nossa, adorei aquilo. Ela falou, não, pra você não é bom isso, você não precisa de mais incentivo. Aprendizados para a vida, né? Temos mais uma última pergunta, então, do nosso comitê de jovens. Ela é a Joana, de uma cidade chamada Guaíba, no Rio Grande do Sul. E tem muito a ver também com essa temática que a gente está conversando. Olá, meu nome é Joana, eu tenho 17 anos, eu sou do Rio Grande do Sul. E a minha pergunta para vocês é: considerando as trajetórias de vocês e o trabalho direto com pautas que atravessaram a juventude, eu gostaria de uma reflexão pessoal. O que significa para vocês a frase cuidar de si também é um ato político? Não tem como você atuar no mundo se você não tá bem, e cuidar de si é o primeiro passo para que você possa fazer uma contribuição, mas também faz parte de atuar no mundo estar bem, cuidar de si. Eu acho que tem um lugar que
o cuidar de si pode ser muitas coisas complexas, pode ser desde passar um creme de manhã, fazer um exercício, estar pensando na sua saúde mental, mas ele passa por você ver valor em você. E sua atuação na política, e daí a política, essa política da relação, da construção, da transformação, pode ser muito potente para esse cuidado de si, porque a partir dessa transformação você pode ver valor na sua experiência. Então eu vendo jovens, eu acho que eles são muito incríveis nessa lição, eles mostram pra gente, porque quando eles se engajam numa coisa, eles vão até o final e mobilizam e trazem uma beleza, e trazem poesia e música, e trazem outras formas de fazer, e trazem novas ferramentas, e essa construção coletiva acaba cuidando de cada um. Então, acho que esse cuidado, e a gente fala muito da política do cuidado, é a gente estimular essa beleza e esse como, não só o que no final. O como também conta muito, é cuidado, e o cuidado precisa ser de si e coletivo para realmente fazer a diferença. Eu vou pegar um outro recorte que significa para mim cuidar de si é um ato político, é que a política está em todos os espaços da nossa vida. E que se a gente não se envolve, alguém vai se envolver por nós. Então, cuidar de si é importante, porque você precisa estar inteiro para poder se envolver, mas é também ter a clareza de que tudo que você faz tem um impacto político na sua vida, na vida dos outros. Então, que a gente possa se cuidar mais e se envolver mais para garantir que a gente seja mais cuidado também pelos outros e que a gente também cuide os outros também. Que acho que esse convite de que cuidar de si não é um convite para fragmentação individualizada. Exato. Não necessariamente. Muitas vezes fala, precisa cuidar de si mesmo, e daí você acha que é só, né, ficar sozinho e tal. E é muito potente o coletivo pro cuidado de si mesmo. Muito bom. Acho que essa era a ideia da pergunta, de vocês também trazerem um pouco dessa dimensão coletiva dentro do autocuidado também, né? E eu acho que aqui tem um recorte de gênero importante, porque nós mulheres cuidamos muito, muito, o tempo De vocês inteiro e dos dos outros. A gente cuida bem menos da gente. Ok. Então, esse recorte de gênero que a gente, adorei que foi uma menina que perguntou, que é que a gente possa cuidar da gente e entender que isso não é egoísmo, não é individualismo. Cuidar de si também ajuda você a estar mais presente para o outro e estar mais fortalecida naquilo que faz sentido para você, né? Então, só para lembrar as meninas que a gente precisa cuidar da gente mesmo. Importante. E aí, para finalizar, aqui é uma pergunta final, acho que a gente pode falar um pouco enfim, o futuro da política e do protagonismo jovem. Olhando para o Brasil dos próximos anos, de hoje e dos próximos anos. Qual que é o maior potencial dos jovens para contribuir com os rumos do país? É a potência de transformação, porque eles estão vivendo muitas transformações internas, físicas, biológicas. Então, usar isso como potência para ir para um lugar melhor, assim, sabe? Eu acho que esse é um mega potencial do jovem. E acho que é um potencial que às vezes é muito difícil de entender, porque como está em constante transformação, é difícil você construir uma linha com quem está um pouco mais distante, mas cabe a gente que está aqui, por exemplo, ou que já passou da juventude, reconhecer isso e estimular, e se conectar e trazer para perto. Minha leitura, tanto o Brasil como o mundo e as sociedades vão mudar muito nos próximos anos. O impacto da inteligência artificial ele vai ser muito concreto e real, o impacto das mudanças climáticas, o impacto do novas ordens globais, do multilateralismo. A gente vai ter uma sociedade muito diferente nos próximos anos. E acho que cabe aqui uma escolha e é um chamado mesmo. E eu acredito, né, que tem esses chamados para a nossa humanidade, como a gente vai lidar com isso. E tem a juventude um papel fundamental. Se olhar para isso de uma forma paralisadora, do tipo, é tudo muito difícil, muito ruim, muito lá, e daí não vai conseguir, de fato, a gente não vai conseguir sair de um cenário muito ruim, ou isso para um chamado de ação. Então, vamos a gente construir a sociedade que a gente acha justa, tem muito potencial. Como é que a gente vai fazer essas mudanças serem positivas? Se engajar, voltar a construir comunidades, voltar a construir coletivos. E para mim, a forma como nós, humanidades, vamos responder tem um papel muito forte, crucial dos jovens, como eles vão lidar, porque a energia e o frescor da juventude, até outro dia a gente se Já sentia fomos jovem, jovens. Continuamos em alguma parcela da nossa vida. é muito linda, é muito potente e traz esse olhar de esperança. Eu acredito muito que a juventude pode trazer um olhar de esperança para todas as complexidades que a gente vive hoje. E as complexidades, elas são complexas, mas elas não são determinantes. A inteligência artificial pode ser boa ou ruim. As mudanças climáticas que já existem, a gente pode reverter ou pode piorar.
isso depende da experiência que a gente vai ter na atuação, no concreto. Então eu sou muito fã da juventude e das adolescências, como elas podem contribuir para o futuro da humanidade. Que legal. Gente, que conversa importante. Acho que espero também, né, que os jovens que estão aqui acompanhando a gente em todo o Brasil tenham, enfim, se estimulado aqui com esse assunto, com essa temática, que eles também possam se apropriar, né, da política, seja no pequeno ali, né, no seu território, nas suas organizações, com seus colegas, na sua escola, como também, né, encontrar e entender os canais possíveis para se imbricar, digamos assim, na política institucional, né? E assim, eu entendo que a gente precisa desses jovens nesses espaços, porque, enfim, é isso, o futuro, é o hoje e o futuro estão nas mãos dessa galera, né? A gente tá aqui em São Paulo, mas a gente tem conexões no Brasil inteiro na política, então eu acho que vou fazer um convite, que se você se animou, achou que faz sentido para você, entre em contato com a gente, que a gente te conecta com alguém que tá fazendo política e que quer você perto. Aí na sua cidade ou no seu estado, vai, na sua cidade são mais de 5 mil municípios, é um pouco, é muito compromisso, mas no seu estado certamente a gente consegue conectar com alguém que tá aberta ou aberto para receber, para estar perto, para te escutar, para fazer você fazer política junto com essa pessoa também. Então vem. Eu endosso esse convite e quero terminar realmente reforçando essa ideia de que não precisa ser mega, não precisa ser macro, mas se todo mundo tem o potencial de fazer, de se movimentar e de, nesse processo, se transformar. Então, é para você que tá aí sentindo que tá muito ferrado, que tá numa situação muito difícil, faz uma coisa pequena, mas a partir disso você vai ver o potencial que você mesmo tem, e todo mundo tem potencial. Muito bom. Bom, eu quero agradecer a presença da deputada Marinello e da vereadora Marina Bragante. E agradecer a você que nos acompanhou ao longo dessa temporada aqui no De Mente Aberta. Esse foi o último episódio da temporada e foi muito especial dividir essa jornada com vocês, inclusive dividir esse espaço, essa mesa com elas duas. Vocês querem dar uma palavrinha final? Não, só agradecer, conta com a gente, chega perto, a gente tá afim de te escutar, né? E acho que a Má falou uma coisa que é muito importante falar, assim, a gente tá vivendo muita coisa, mas nada disso tá definido. A gente tá construindo a nossa vida, então bora fazer junto, que é muito melhor quando a gente tá junto. Acredito em você. Muito bom. Então é isso, pessoal. Eu tenho um convite também, enfim, se vocês quiserem conhecer mais sobre o Instituto Cactus, vocês podem entrar no nosso site www.institutocactus.org.br e acompanhe as nossas redes sociais também no @Instituto Cactus. Lá você vai saber, enfim, sobre as nossas atividades, conteúdos, etc. E também sobre a próxima temporada do De Mente Aberta. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, ou quiser, inclusive, trazer temáticas para a gente trabalhar aqui no De Mente Aberta, você pode entrar em contato no contato@institutocactus.org.br. Muito obrigado e até a próxima temporada. Tchau!